pelos jornais, né, pela leitura da velha imprensa, aí o mundo está de olho no Brasil, está contra o Brasil, está preocupado com o Brasil. Eu queria que o senhor resumisse para a gente qual é o clima em relação ao Brasil verdadeiro. Bom, Augusto, você vai se recordar que no final do ano passado, quando o Biden foi eleito, a esquerda, a imprensa mais ativista e tal, já anunciavam, dizendo, não, agora acabou. Acabou para o Bolsonaro, não tem mais chance, esse governo agora que o Biden ganhou vai ficar isolado, que o Bolsonaro era amigo e aliado do Trump, então com isso não vai haver a menor hipótese de conversa entre a equipe do Bolsonaro e a equipe do Biden. Muito bem, isso é o que diziam no final do ano passado. Depois desse patrulhamento e desse ataque, né, nós fomos conversando muito com o secretário John Kerry, que é o enviado especial do Biden para a questão climática. Já estamos há muitas semanas, há meses até, conversando semanalmente com a equipe do secretário Kerry, com ele próprio, inclusive, em algumas ocasiões, também com a Alok Sharma, que é o presidente da COP em inglês, e começou a se desenhar um entendimento. Os Estados Unidos pediu ao Brasil que apresentasse uma proposta de ação do curto prazo para controle do desmatamento ilegal. Nós apresentamos uma proposta muito bem desenhada, que se divide entre comando e controle e incentivos econômicos, que requer, em 12 meses, recursos da ordem de $1 bilhão. Apresentamos essa proposta para os Estados Unidos, tudo isso nessas reuniões semanais que eu me refiro, e os Estados Unidos passou a analisar a nossa proposta. Eis que aqueles que diziam que não haveria diálogo, não haveria conversa entre o Brasil e os Estados Unidos, ao perceberem que estava tendo diálogos semanais, com uma proposta concreta sobre a mesa e uma possibilidade de entendimento entre o governo brasileiro e o governo americano, esses que são do contra e que querem fazer a discussão política ao invés de resolver a questão ambiental, começaram a dizer para o governo do Biden, olha, não negocie com o Bolsonaro, não faça acordo com o ministro Ricardo Salles, ONGs, índios, artista, toda essa turma de sempre, né, que gosta de falar, fazer carta de tudo quanto é jeito, e a hora que você pergunta, e você, vai fazer o quê? A pessoa não faz nada. Dentro desse assunto, né, da emissão de CO2 no mundo, o Brasil, eles focam muito no desmatamento, e eu vi que o Brasil ali, a gente está no número entre 2,5% e 3%. Quanto desse número é relacionado ao desmatamento, ministro? Ana Paula, o Brasil, como você disse bem, é 3% das emissões globais. Desses 3%, não chega a 3%, um pouquinho menos, mas 3%. O desmatamento é um pouquinho menos da metade, então 1,4%, 1,5%. 1,5%, se você considerar para cima, dentro de 100% das emissões globais. Quer dizer, qual é o grande peso das emissões globais? São os combustíveis fósseis queimados pelos países ricos. O problema das emissões não é o 1,5% brasileiro. A gente sabe que aí o globalismo ele precisa de crises globais, né? E hoje um caminho é exatamente a preocupação com o meio ambiente, né? A verdadeira preocupação, mas também a falaciosa, a travestida de boas intenções. Como é que o senhor vê essa máquina de falácia da elite globalista, aí, que engloba também Hollywood e personagens aí como Greta Thunberg, por exemplo? Como combater essa máquina de falácias em relação ao que acontece realmente no Brasil? Porque a gente não vê essa máquina falando, por exemplo, de como a China polui os seus rios, né, e os dejetos são colocados aí no mar, que os oceanos que são, na verdade, os pulmões, né, do mundo. Os incêndios da Califórnia também são absolutamente esquecidos. Como combater, ministro, essa máquina de fake news mesmo, de falácia que hoje toma conta dessa elite globalista? Ana Paula, como você já colocou, 90% do lixo no mar vem dos países asiáticos, não vem dos países da América e da Europa. Vem da Ásia e alguns países da África. As emissões, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista do fluxo presente, as emissões de gás de efeito de estufa são responsabilidade desses países e não do Brasil, esses países que emitem gás de efeito de estufa, países que acabaram com as suas florestas, países que muitas vezes têm grandes incêndios florestais, como você colocou bem na Califórnia no ano passado, na Austrália, na África, né? Então você tem nenhum país tem código florestal igual ao nosso. Agora, a agenda ambiental é uma agenda importante, que deve permear todos os países, toda a sociedade, de direita, de esquerda, de governos de países ricos, em países em desenvolvimento também. Essa agenda ambiental, como eu já disse, não é propriedade da esquerda, eles tentam se apropriar dela, mas não é propriedade da esquerda. A diferença da visão é que nós não fazemos demagogia, né? Não fazemos proselitismo, não fazemos discussões vazias, como muitos deles fazem, se utilizando do tema ambiental muitas vezes para se promover. O Brasil tem 84% da floresta preservada, água doce, biodiversidade, um grande volume de créditos carbono dos últimos 15 anos, que correspondem a 133 bilhões de dólares de crédito e que não foi pago, tá certo?
E agora, o Brasil, da mesma forma que se dispõe e está presente e se voluntaria para ajudar a resolver um problema de mudanças climáticas e emissões de gás de efeito de estufa, que não é responsável, o Brasil também está aberto à participação e ajuda do setor privado e dos governos para o problema do desmatamento ilegal. Então é muito importante que a gente conte com essa participação no combate ao desmatamento ilegal. A gente acompanhou um movimento bastante volumoso, significativo na internet, com hashtags de Fica Salles, Fora Salles. O ministro do Meio Ambiente está tranquilo, o presidente Bolsonaro está tranquilo, o ministro fica? Não, estamos tranquilos. Até porque, se for contar com isso, o movimento do Fica Salles foi 10 vezes maior do que o Fora Salles. Mas a gente não trabalha por esse tipo de coisa. Nós estamos trabalhando em torno de uma agenda de desenvolvimento do Brasil, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente daqueles 23 milhões de brasileiros que foram deixados para trás pelos governos de esquerda, falaram muito de meio ambiente, esqueceram das pessoas, não cuidaram do saneamento, que é a maior prova do nosso subdesenvolvimento, 100 milhões de pessoas que não têm tratamento de esgoto, 35 milhões que não têm água tratada, 3 mil municípios brasileiros que têm o caos no lixo, é a agenda ambiental urbana. Nós também avançamos muito na concessão dos parques nacionais com potencial de ecoturismo, fazendo a concessão para o setor privado administrar, porque a gente sabe, nós liberais sabemos, que o setor privado, em regra, administra muito melhor do que o poder público. Então é importante ter essa agenda coerente e é com essa visão coerente de participação que o Brasil comparece ao encontro do clima com os Estados Unidos.